Fala galera do canal Moto Bruta. Hoje, como eu havia prometido no primeiro vídeo, vou falar um pouco sobre refrigeração líquida e refrigeração a ar, fazer a comparação. E para isso eu trouxe essa Mirage 650 que tem refrigeração líquida e vou comparar com a minha Harley Davidson que tem 1.600 cilindradas, refrigeração a ar. Então vamos lá. Vou começar pela refrigeração líquida, que é a que tem mais componentes, é um pouco mais complexa, e depois eu falo dos prós e dos contras. Quais são os principais componentes do motor com refrigeração líquida, no nosso caso de moto? Nós temos o radiador, ok? Geralmente é a peça que fica aqui na frente. Temos o radiador. Além do radiador, nós temos o reservatório do radiador. Não vou ficar procurando aqui para não perder tempo, mas tem um reservatório do radiador. O radiador, nós temos a bomba de água, que é o que vai fazer o líquido de arrefecimento passar pelo motor e vir para o radiador. Nós temos as mangueiras, obviamente, e algumas válvulas. A válvula que eu destaco aqui nesse vídeo é a válvula termostática, que ela vai dilatar ou contrair de acordo com a temperatura do motor, né? Então, se a temperatura do motor atingir um determinado nível, essa válvula abre para que o fluido, né, que é água mais aditivo, possa passar pelo motor e resfriá-lo. Se a temperatura não estiver dentro do nível ideal, então essa válvula fecha e o motor para de ser refrigerado. A ideia é muito simples. Como é que funciona? A bomba d'água é geralmente acionada por uma polia. Ela entra em movimento assim que a moto é dada a partida e ela faz esse líquido circular. Quando esse líquido chega aqui no radiador, ele passa pela colmeia do radiador, ele vai ficar em um contato próximo com o ar, com a temperatura externa da moto, né, externa do motor. E esse contato vai fazer com que haja troca de calor entre o fluido do sistema de arrefecimento e a temperatura, o vento externo. Essa troca de calor vai fazer com que o líquido de arrefecimento diminua a sua temperatura e na hora que ele passa pelo motor, então ele vai reduzir a temperatura do motor. Agora veja que interessante a diferença entre um motor refrigerado a água, um motor com refrigeração líquida, e o que eu vou mostrar com refrigeração a ar. Ele não tem aleta, né? Apesar de que esse até tem algumas aletazinhas aqui, mas não se compara com as aletas de um motor refrigerado a ar, né? É como se ele não precisa dessas aletas por conta da dissipação do calor feita pela água, mas a água ela passa ao redor do motor. Obviamente a água não entra, né? O líquido do arrefecimento não entra nos cilindros, ele fica em uma camada dentro do motor, mas uma camada externa, né? Uma camada mais marginal do lado de fora, uma capa, como se fosse uma capa, e faz o contato com o motor, recebe o calor, depois faz o contato com o ar no radiador. E esqueci de falar de outro detalhe também desse sistema, que é a ventoinha, né, ou eletroventilador, como vocês preferirem, que quando apenas o contato da água no radiador não é capaz de resfriar, então a ventoinha entra em contato para aumentar essa capacidade de resfriamento, certo? Motor sem radiador, com refrigeração a ar. É assim. Ou seja, não tem praticamente nada, né? A construção do motor é que vai ser diferente. Então aqui não tem radiador. Essa moto, inclusive, não tem nem radiador de óleo. Certo? Então veja que interessante, não sei se vocês já pararam para se perguntar por que esse motor é desse jeito. Olha, ele não é liso que nem o da Mirage 650, não é aquela chapa, né? Ele tem essas ondulações metálicas, são chamadas de aletas ou aletas do motor. Por quê? Porque isso aumenta a superfície de contato do motor com o ar. Então, na hora que você aumenta a superfície de contato, você aumenta o contato do ar com os cilindros do motor, você permite que esse motor resfrie, porque ele não tem todo aquele aparato que a moto com refrigeração líquida possui. Então, ele precisa dessa área de contato muito maior do que o motor com refrigeração líquida.
E vejam só, todo motor ele tem uma temperatura ideal de trabalho, ele tem um regime de temperatura ideal, né? O motor de carro está em torno de 90 a 100 graus. E aí você se pergunta, olha, se essa moto ela não tem o sistema de arrefecimento líquido, é possível que a temperatura passe do ideal, é possível. E o que aconteceria nesse caso? Se fosse um motor comum, é muito provável que esse motor tivesse algumas peças derretidas. Algumas peças podem literalmente derreter ou estragar de alguma forma por conta da alta temperatura. Então, um motor que é refrigerado a ar, ele tem que ter as suas peças com uma resistência maior à alta temperatura do que o motor que é refrigerado a líquido. Tá? É por isso que o motor da Harley-Davidson, por exemplo, ele é conhecido por ser um motor muito mais robusto e muito mais forte, porque ele tem que suportar uma temperatura maior do que as motos que têm refrigeração líquida. Então ele foi pensado para isso, né? Não se preocupe, poxa, vai acabar minha moto, né? Porque a refrigeração a ar. Não, ele foi pensado, né? Já sabia que ele iria alcançar temperaturas muito maiores do que as outras, via de regra. Então ele foi pensado para suportar essas altas temperaturas. Um outro detalhe interessante. No motor refrigerado a líquido, né, ali da Mirage 650, a água ela funciona como uma espécie de isolante, isolante de som, fugiu o nome agora, como uma espécie de isolante de ruído, porque dentro, ali na capa externa do motor, vai passar esse fluido. E se nós temos esse fluido de água com aditivo, ele vai servir como uma barreira de som. É por isso que os motores refrigerados a água, eles costumam ser muito mais silenciosos do que os motores refrigerados a ar, porque aqui não há essa barreira de som, né? Aqui a gente ouve todo o funcionamento das engrenagens, todo o funcionamento da parte interna do motor, e por isso é um motor muito mais ruidoso, né, o motor da Harley-Davidson, do que das motos customs que não possuem refrigeração líquida. Não há essa barreira. Então aqui nesse motor não tem água, não tem líquido de arrefecimento passando. Por essa razão, e não só por essa, existem outros fatores, mas também por essa razão, esse motor aqui ele é muito mais barulhento, muito mais ruidoso do que o motor com refrigeração líquida. Então quem não conhece a Harley-Davidson, assim que pega, pensa que a moto vai quebrar. Pô, essa moto está com algum problema, eu estou ouvindo barulho aqui, parece batida de tucho, parece que está batendo pino, está batendo válvula. Não, é porque o motor é refrigerado a ar, então você vai ouvir com muito mais nitidez o som do funcionamento desse motor, certo? Vitor, qual que é melhor? Bom, isso vai de gosto. Obviamente a Harley-Davidson ela foi feita para a estrada, ela não foi uma moto pensada para você passar horas em um congestionamento, porque essa refrigeração, como eu já falei, é a ar, então ela precisa de ar, ela precisa de vento para o motor resfriar. Se você ficar no condicionamento, você não vai ter vento, né? Então você vai fritar, literalmente você vai fritar as tuas coxas. Ah, eu coloco um enriquecedor de combustível, vai ajudar, mas continua sendo uma moto pensada para a estrada. Então se você vai passar mais da metade do teu tempo na cidade, prefira uma moto com refrigeração líquida, porque o teu motor ele vai permanecer numa temperatura ideal de uma forma muito mais fácil do que uma moto com refrigeração a ar. Então você tem que analisar qual que é a tua necessidade. Não quer dizer que um motor seja melhor do que o outro unicamente por conta da refrigeração. Agora, em questão de manutenção, obviamente, o motor com refrigeração a ar ele é muito mais em conta do que um motor com refrigeração líquida, né? Porque aqui a gente tem um monte de coisa para dar defeito. Aqui você pode furar teu radiador, aqui você pode ter problema na válvula termostática, pode dar problema na bomba da água, você pode ter problema, pode furar o cabo, né, as canaletas do sistema. Então, é um sistema mais eficiente, claro, tem muito mais tecnologia, só que a manutenção é mais cara. Aqui você não tem radiador para furar, aqui você não tem válvula termostática para dar problema, você não tem bomba de água para dar problema, né? Então, com relação à manutenção, obviamente, a moto que tem um sistema com refrigeração líquida vai ter uma manutenção mais delicada, pode sair mais caro.
Em compensação, via de regra, essa moto deve proporcionar mais conforto dentro da cidade com relação à temperatura do motor do que a moto com refrigeração a ar. Belezinha, pessoal? Olha, eu não sou mecânico, isso daqui é tudo de leitura, de pesquisa que eu faço, né? Não é grande coisa, eu sei. Então, se eu falei alguma coisa errada, eu peço desculpas, me corrijam aí nos comentários, mas eu espero estar colaborando com vocês de alguma forma, principalmente para aqueles que tinham alguma dúvida e não possuíam um conhecimento básico da diferença desses dois sistemas. Então, eu encerro por aqui, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.